Welcome, everyone. This is another exciting panel that will get started, looking at really, diving deeper into the quality of tests and outside the laboratory. So, a pleasure to be here, and I'll turn it over to Robin. Thank you. Can anyone hear? Is that right? Yeah. Okay. So I've been asked to talk on assuring quality of point-of-care testing in Australia because I'm Australian. Unfortunately, I left Australia 10 years ago, which was when point-of-care testing really came to the fore. So my first slide is saying that this will give you a snapshot. It's not all the details because I don't know them all. I've also have many slides here which I'm going to ignore basically, but my slides will be available as a resource if you need them afterwards. So in the interest of time, I'm actually going to skip quite a number of my slides and try and take up the story from what we've been hearing and talk about some of the important aspects. And I think it's very important always when you talk about quality testing to think about the context of what we have. And so I assume everyone knows where Australia is. It's on the top of the world, as you know, and even though it's the southern hemisphere, it was made a white colony in 1770 when James Cook, the British explorer, discovered it. It's the sixth largest land mass in the world, and that's important to know. So it sounds a bit like, comes after Canada and Brazil, of course. But by population, it's only the 54th. 25 million people in a great big country. And this very poor quality image, I'm sorry, shows the demographics. So the darker colours are where we have the most population. And as you'll see, most people live by the coast because that's where we have water. We are the world's driest continent. So our population density is one of the lowest in the world, 3 people per square kilometre. And just to let you know, one of our main probably driving reasons for bringing effective point-of-care testing into Australia is that we have about 2/3 of our population are Aboriginal and Torres Strait Islanders. And of course they have very strong cultures with very long and important histories, and routine testing doesn't always work for them. This is my sister's property. She used to have 1 million acres. This one's much smaller, but it just shows that there is a lot of remote living in Australia with that population. So even though a lot of people live in cities, a lot are like my sister and live a long way from any help. She's a vet, and she's had to often give medical assistance to people in the region. A vet can do anything in Australia. So it's been noted by the Australian Institute of Health and Welfare that 1/3 of Australians live outside the major cities, and mortality rates and rates of preventable hospitalisations increase with remoteness. So all this is part of the drive, of course, for point-of-care testing. Now, what is important to understand in the Australian setting is that how pathology is funded in Australia. Sorry? That's better. I'm hearing all this funny noises by ear, and I realise I have this on. I don't need to hear myself. But back in maybe 30 or 40 years ago, there were a lot of private labs, and all Australian lab tests, well, probably 99%, are paid by either the Australian government or the state governments. There are 6 states and 2 territories in Australia. And there was concern over the quality of the testing in the private labs. And so the government said, if you want to be funded for your testing, then you have to be accredited for quality systems within the labs. So in fact, the best testing in Australia for a long time came out of the private labs until the public sector, which was generally funded by the states and territories, realised this was a smart way to get better results and better patient outcomes by insisting then that the funding of the public sector was also tied to accreditation of laboratories. And so still most of our testing in Australia is done therefore under a quality system in the laboratory. And Australia led the way on really doing this. So it's been a very effective tool, and it means that
the government can keep a very close control on what's happening in the quality. We do have a large variety of laboratories. There is more amalgamation of the big laboratories, and there are a great variety of tests that are done and a variety of professionals doing the tests. So I've already talked about this. So like I say, I'm going to skip through a few of these. Now I'm going to skip to to regulation. So I've told you a little bit about the quality of testing, but it was not until 2010 that Australia brought in a regulatory scheme that actually captured all IVDs, all diagnostics. So I worked for the TGA. I started in 2004 and left in 2009, and I was there helping develop this new regulatory scheme. And it was, the scheme is quite comprehensive. It follows the international model for regulation. I thought it was a little bit over the top for most lab tests because we already had very regulated laboratories. And I still feel strongly that you should put your regulatory efforts where it's needed most. And that was in the less regulated space of point-of-care testing, which was actually happening in Australia in a small amount for many years. And of course, it was often the point-of-care testing was more in the case of in hospitals, at emergency sites or whatever. So supporting hospitals getting fast results where needed, but always under the auspice of trained scientists, trained lab scientists. And if you'd asked me back in the late 1990s when I was running big labs if I would ever support point-of-care testing or even self-testing or rapid tests, as a lab scientist, I would have been quite mortified because generally the quality was lower back then. So anyway, but the legislation in Australia also allows a prohibition on certain types of tests, and until quite recently, self-tests for certain devices were not allowed to be sold in Australia. So certainly not for HIV. But then there was a lot of effort, a lot of pushback by the fact that Australia's HIV rate, which had been under control for many years, started to rise. And it was there was a lot of realisation that there was resistance to go to normal testing. And so finally, in 2014, the ban on self-testing for HIV was lifted. I just put in a definition here. Point-of-care testing is defined for the Australian government as pathology testing performed at the point or time of care that helps healthcare practitioners make immediate and informed decisions about a patient's management. So that definition doesn't really capture self-testing, but it provides the framework for what the Australian government and how they've implemented systems to ensure that point-of-care testing in Australia really does offer the expectation of the Australian patients that the quality should be very similar for point-of-care tests as it is for lab tests. So the Australian government now acknowledges the utility and the great need for point-of-care tests, especially for vulnerable populations and especially given our remoteness, and has set up guidelines and systems so that there's a lot of freedom now in what tests can be used and where they can be used, but within a framework that actually ensures that any new test is considered through a series of, it must meet certain requirements. So it's good in many ways because it's a framework that gives agility within that to meet needs. So if there's a need and it can be demonstrated, and it can be demonstrated that the tests are actually going to be of a sufficient quality, then that test can be implemented in Australia. So I think that it's good because now there's room for agility in a very safe system. And like I say, we all know that point-of-care tests, they are often they're rapid tests, and we all think rapid tests are simple tests, but we know they're not. And the Australian government knew that. So the Australian government has developed overarching principles, like I said,
And it's that standards and guidelines developed for point of care should be made using evidence-based procedures, and that they assist the implementation, management, operation, and ongoing quality assessment of the selected technology. And with adherence to appropriate standards and guidelines, point of care test providers provide significant benefits for both patients and healthcare providers. So there is a great acknowledgement of the utility of point of care in Australia. And so who sets these standards now that point of care testing can be within? There's Standards Australia, which generally recognises ISO standards, and probably the most important player is the National Pathology Advisory Committee, which advises the government on matters relating to accreditation of pathology laboratories, develop standards for testing, and so often it will create standards where there are no ISO ones and that become very specific. And it has said that ISO 15189 is the principal standard for accreditation of pathology labs in Australia, but it also recognises that there are other standards that are needed to make sure the framework and the safety of Australian patients is assured. But there are a number of other standard-setting guidelines, and probably one that I'm going to talk to you the most about is one set by the Royal Australian College of General Practitioners. So these are our clinicians who are on the ground everywhere in Australia, and the standards they have developed are really to support point-of-care testing, no matter where you are a general practitioner, whether you're in the city or whether you're in a remote situation. The Australasian Society of Clinical Biochemists have done a great job because they led the way with really assuring the quality of point-of-care tests and doing that by making sure there were quality control measures and EQAS, external quality assessment. But also the states themselves, because we have this two-pronged system in Australia where there's obviously the Department of Health and Ageing from the national government, but each state also has their own funding and requirements around pathology. But there's a lot of alignment, so the states also have a role in ensuring that point-of-care testing within their jurisdiction occurs under quality guidelines. And this is a policy directive, for those of you who don't read English, that is called Managed Point-of-Care Testing Services, and that's from the New South Wales Department of Health. But what I want to talk quickly about today is this document, which I think probably is the overarching framework for point-of-care testing in Australia. It talks about the need for having standards for point-of-care, and I think it starts off with this recognition that the sophistication and nowadays the reliability of point-of-care has improved remarkably and makes it more accessible for general practices. And there's also a very clear statement in there that the point-of-care assays that can be used must have been meet the Australian government standards of regulation, and therefore must be on the Australian Register of Therapeutic Goods. So you can, so it must be a regulated device. So there are four major principles that are outlined in this document that I think we've talked about already. We've heard pieces of it being implemented within the in our last session, and that's around clinical governance, the first one. The practice, it insists that if you have point of care, that your practice uses clinical governance to establish and review clinical responsibility and accountability. And why does it do that? And that's effective clinical governance ensures that each practice team member takes ownership of processes, models good practice and challenges poor practice. Each team member is jointly accountable for patient safety and quality care. That roles, responsibilities and accountability for achieving agreed outcomes are clearly allocated according to each person's scope of practice. And the practice uses what they have learnt to improve patient safety and quality care. In that guideline, there's also a set of indicators that will help the practice achieve
this first actual set of requirements. We've already heard from our last 4 speakers the importance of education and training, and of course this is a major theme throughout this document. The practice team must have appropriate skills and knowledge to perform point of care. So if you want to be bringing in a new point of care into your general practice, there's a set of requirements and indicators to show you whether your staff are well trained and ready to understand the test, know how to perform it, know how to interpret it. And what is interesting is, as a result of a lot of concerted efforts between all the different players in point of care testing, a new group has started, the Australian Point of Care Practitioners Network, which provides training and certification to practitioners, general practitioners who are bringing point of care tests in. There's been a continual effort to strengthen, to improve. So even though the framework is very established, it's still important that it continues to grow. The third one, I'm nearly at the end of my talk, is that a standard around implementation and performance. The practice ensures that the implementation and performance of point of care testing is in accordance with manufacturers' recommendations and best practice. And it's interesting, we've had the discussion about reading the lines. When I was on a rapid test, and when I was in pre-qualification, we would often challenge manufacturers. They would often not put in instructions over how you read faint lines or which lines were, it's clear what's positive, what's negative, but there can be ghost lines, they're hard to read, they're not easy to read. And so a good manufacturer will make sure it's very clear how you interpret both strong and lines, absent lines, and also weak lines. And that's why this is a basic principle within this guideline, that manufacturers' recommendations are followed. And it also talks about the environment that you must do testing in, and conducting a point of care in a fit-for-purpose environment in accordance with the manufacturer's instruction, maintaining equipment in accordance with manufacturer's instruction, and maintaining records. So these are all basic quality systems, what am I trying to look for? Requirements that have been implemented for point of care here. And finally, the 4th point of care testing standard is that there should be quality outcomes. The practice that takes on point of care must perform it using an established quality system to ensure the safety and quality of our patient care. So the patient is at the centre of everything. Any testing must be in a quality environment. And of course this brings in the importance of quality controls and also external quality assessment. And that's here in the set of indicators, the criteria on the side. In response, so another part of the response by the Australian government was the Royal College of Pathologists of Australia Quality Assurance Program. I used to be on their scientific advisory committee, started creating quality control samples and external quality assurance specifically for point of care tests. So as we've heard today, this is really important for ensuring that it doesn't only ensure that the tests work, it really assures the whole of the testing process. It makes sure that all these standards have been implemented properly. Second to last slide. The adoption of point of care in the last 10 years in Australia has been a great success. It's made a difference. And the statement here, which comes from this website, says, bedside pathology and other technologies are revolutionising rural practice. The ability to diagnose a heart attack, monitor medication, check salts and kidney functions, and check the blood gases in a seriously ill patient means that rural generalists, rural general practitioners, can make more informed decisions when they need to be made, here and now. So it is, the adoption's been really successful. However, it doesn't work for everything. And I found this paper written by one of my old colleagues, Rob Norton,
the utility of syphilis point-of-care testing in remote Queensland communities. So a lot of this syphilis, the highest rate of syphilis, is unfortunately in our Aboriginal population, where we still have too many cases of congenital syphilis in Australia. You wouldn't think we should have none, but it still occurs. And unfortunately, this study showed that it was not sufficient. Rapid tests were convenient and easy to read. They were not sufficiently sensitive or specific to replace the gold standard of formal treponemal testing. The paper found out that this was especially true in areas with a low prevalence of disease. So currently the recommendations of this group of microbiologists was that all patients at high risk of infection should be assessed still with the gold standard. So it's still a work in progress. As technologies improve, there's a system now where tests can be evaluated for their applicability in the setting, in a point-of-care setting, that there's a framework to ensure that those doing the test are doing it in an environment that's fit for the test. And I think there's, so Australia will not be held back by the limitations, the frameworks there to allow more and more uptake as needed and as the technologies allow. So thank you very much. Então, bom dia a todos. Meu nome é Pamela Cristina Gaspar, eu sou farmacêutica bioquímica, sou consultora do Ministério da Saúde e trabalho na área de diagnóstico há 6 anos. Então, o meu desafio hoje, é mostrar um pouquinho para vocês como garantir a qualidade dos testes realizados fora do laboratório, na visão do Ministério da Saúde. Então, para começar, só gostaria de contextualizar um pouquinho quem somos, aonde está o departamento. Então, depois da reestruturação do Ministério da Saúde, o Departamento de ST, HIV, AIDS e Hepatites Virais, ele se uniu com o Programa Nacional de Controle da Tuberculose e com a Coordenação Geral de Controle da Rancenias e Doenças de Eliminações Crônicas, se transformando, então, no Departamento de Condições Crônicas, de Doenças de Condições Crônicas e Infecção Sexualmente Transmissíveis. E esse departamento ele é composto por 4 coordenações principais que abordam os nossos agravos, e que nós, da área de diagnóstico, somos uma área transversal a todas essas coordenações e damos apoio, então, nesse sentido, para essas coordenações. Nós temos, dentro da nossa política, a instituição da Mandala da Prevenção Combinada, que ela consiste numa abordagem de prevenção biomédica, comportamental e estrutural, e se aplica a múltiplos níveis, individuais, parcerias, comunidades e social. E dentro dessa mandala de prevenção combinada, que são as várias opções que a pessoa pode optar por fazer, então, a prevenção do HIV, o teste rápido, na verdade, o diagnóstico, ele entra como uma estratégia de prevenção e faz parte na maioria dessas fatias. Até quando a gente fala de imunização para hepatite B, a gente tem que testar antes para depois imunizar, Então, o diagnóstico, ele está quase na sua totalidade nessa mandala. E dentro dessa questão do diagnóstico, a gente tem desafios principais dentro do contexto das infecções sexualmente transmissíveis, que é a implementação em região de difícil acesso geográfico, ampliar o acesso a populações chaves e prioritárias, como a Roberta mostrou, o HIV ele é concentrado em populações chaves e prioritárias, então nós temos que ter um jeito de chegar a essa população, já que elas muitas vezes não conseguem, por várias questões de vulnerabilidade, acessar o sistema de saúde, reduzir o tempo de resposta ao usuário, nós estamos falando de uma infecção transmissível, então a gente precisa de uma resposta rápida, por uma ação rápida, para levar à prevenção, e a possibilidade de testagem em contextos específicos, como ações extramuros, que a Roberta mostrou, uma delas a gente estava até no contexto do um bar aqui em Brasília, realizando a testagem. E qual, então, teste escolher para focar nossas energias a nível de política no nível federal? Então, como a gente pode ver, a gente precisa de um teste que tenha maior capacidade de chegar às pessoas.
Então, nesse contexto, a política, então, para ampliação do acesso ao diagnóstico foi e é atualmente direcionado por meio do uso dos testes rápidos. Essa escolha, né, a utilização dos testes rápidos para ampliação do acesso diagnóstico, ele corrobora os diversos guidelines, recomendações, protocolos, documentos internacionais, no qual o teste rápido ele é utilizado para rastreio no local de atendimento, facilita o acesso da testagem, entrega do resultado no mesmo dia e realização do tratamento, quando possível, permite a testagem de pessoas de populações-chave, permite a implementação de ações de testagem intrapares e pode aumentar as chances de pessoas privadas em liberdade em receber, então, seu resultado com agilidade. E quais são os testes rápidos? De quem a gente está falando, né? Quando a gente fala de teste rápido nessa apresentação e nesse contexto, de quais testes rápidos nós estamos falando? Nós estamos falando dos testes que são de fácil execução, não necessita de infraestrutura laboratorial, não necessita de equipamento e de energia elétrica para o seu funcionamento, não necessita de manutenção regular, permite a leitura do resultado a olho nu e liberação do resultado em até 30 minutos. E, geralmente, eles são do tipo imunocromatografia, como os aqui representados. Como vocês já viram esse slide em algumas apresentações, então, e no ano de 2018, nós distribuímos 40 milhões de teste rápido para ter um nível de incorporação, acabou de sair agora, né? O Brasil tem 210 milhões, a população geral. Então, para fazer essa ampliação do diagnóstico com qualidade numa testagem fora do laboratório, o Ministério da Saúde ele realiza um conjunto de ações para que possa ter, então, qualidade no uso do teste rápido. E essas ações elas são realizadas em parceria com diversas instituições, como a Anvisa, Instituto Evandro Chagas, a Fiocruz, a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Universidade Federal de Santa Catarina. Então, eu vou tentar ser breve, mas descrever um pouquinho sobre cada uma dessas ações. Bom, a primeira ação que a Cíntia mostrou para vocês ontem é a aquisição do teste rápido com rigor de qualidade. Então, a gente tem um processo extremamente cuidadoso, super rigoroso, no qual elaboramos um termo de referência com todas as características necessárias para o que o teste deve ter na compra. Só para dar um exemplo, atualmente, na nossa aquisição, a gente não permite mais que as pipetas de coleta ela tenha um volume morto. Ou seja, o fabricante tem que nos fornecer uma pipeta exatamente do volume que o teste necessita com um marcador de volume. Isso pode ser que a qualidade do teste entre as duas pipetas seja o mesmo em termos analíticos, mas para o uso pela pessoa, com certeza, uma pipeta com volume exato vai diminuindo a chance desses usos. Então, cada item é cuidadosamente pensado nesse sentido. E a gente exige que a empresa, a cada 6 meses, passe por uma nova reavaliação com o NCQS, com envio de teste e depois a entrega do relatório para a gente. E aí também a gente exige que a empresa entregue uma videoaula e um manual para compor o Telelab, que é o nosso sistema de capacitação à distância, que já eu vou falar para vocês. Além disso, nós temos diretrizes que preconizam o uso do teste rápido, nós temos tanto manuais para diagnóstico, como nós temos protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas, que eles abordam a questão do diagnóstico, mas numa linguagem mais para assistência, para que o profissional da assistência saiba ler o resultado do teste rápido, interpretar e ter a conduta exata. No que diz respeito ao manual de diagnóstico em si, como a Roberta já tinha adiantado um pouquinho, ele traz fluxogramas, que eles são custo-efetivos, formados por 2 ou mais testes, em série, e qual que é o conceito? O primeiro teste mais sensível, para pegar todo mundo que for positivo, e o segundo teste mais específico. No caso da sífilis na hepatite, o primeiro teste, nós temos fluxogramas com o primeiro teste de teste rápido e o segundo, um teste complementar laboratorial. No caso do HIV, nós temos diagnóstico com 2 testes rápidos positivos para HIV e recomendamos imediatamente que seja realizada uma carga viral, e essa carga viral vai servir não somente como primeiro teste do monitoramento, já agilizando o atendimento do paciente, como também, caso haja uma situação de duplo falso positivo, que é raro, nesse momento, antes mesmo da instituição do tratamento, ou quando for instituído, vai poder ter a chance de suspender, ele identifica esses casos. Mas lembrando que esses casos de duplo falso positivo são extremamente raros.
No que diz respeito aos falsos negativos, porque parece que muitas vezes, olhando esses fluxogramas, a gente não está atento aos falsos negativos, né? Que a gente está mais preocupado com o falso positivo. Mas, na verdade, a nossa preocupação com o falso negativo é até vezes maior do que o positivo, porque o positivo vai ter a oportunidade de ter um teste complementar no laboratório e resolver a situação. Toda vez que a pessoa recebe um resultado de teste rápido, ele nunca é só um resultado. Ela recebe informações pós-teste. E é nesse momento que o profissional fala, deu negativo, mas você pode estar em janela. Se você estiver desconfiado ainda, que se expôs ao risco, quer testar de novo, volta daqui 30 dias. Ou então, teve alguma questões que levou a esse resultado falso negativo, quando a gente tem essa tabela indicando rastreio de acordo com a situação de risco. Então, essa pessoa vai ser orientada a voltar numa periodicidade X, de acordo com o que se enquadra aqui. Então, nessa próxima oportunidade, muito provavelmente essa infecção vai ser detectada. Lembrando que o primeiro teste é o mais sensível possível para tentar diminuir ao máximo a chance de qualquer resultado falso negativo nesse sentido. Nós temos também avaliações periódicas dos testes, a professora Maria Luísa mostrou ontem para vocês. Então, sempre quando um teste entra no mercado, a gente já fica atento e convida a empresa a participar desse nosso programa de avaliação. Então, nesse momento, os nossos parceiros realizam a avaliação desses testes, emite um relatório que pode auxiliar, então, a empresa a aperfeiçoar o teste, quando necessário, mas também os nossos laboratórios parceiros, eles fazem a notificação no Notivisa, caso eles encontrem algum problema nesses testes. Então, sempre quando a gente vai fazer uma licitação, a gente tenta, ao máximo, já conhecer os testes que estão entrando na nossa licitação e já ter feito alguma ação, caso ele tenha apresentado algum problema na nossa população que precisa ser corrigido. Aqui é só uma tabela que a gente trouxe de um dos testes sobre a avaliação dos testes rápidos de sífilis que tinha na época no mercado. Nós também contamos com profissionais qualificados e capacitados nos estados e capitais. Então, o que acontece? A gente tem uma pessoa ou mais, né, dependendo do estado, que ela é referência em teste rápido na sua região. O Brasil ele é dividido, descentralizado, então é dividido entre esfera federal, estadual e municipal. Então, a gente descentraliza essa responsabilidade da testagem rápida com responsáveis também nos estados e capitais. Então, sempre que há algum problema na testagem rápida, alguma questão, ele já tem alguém de referência na sua localidade para questionar a respeito. Nós realizamos oficinas anuais com esses profissionais, nos quais a gente traz palestras que focam a ampliação do acesso com o uso dos testes rápidos com qualidade. Então, esse é só um exemplo da última oficina que a gente teve aqui em Brasília. Nós contamos com... desculpa, eu estou preocupada com o tempo. Então, a gente teve um exemplo dessa oficina em Brasília, que nós contamos com 115 profissionais. Esses 115 eram referências técnicas. E nessa última oficina, nós também trouxemos os profissionais da atenção básica. Pessoas que são referências na atenção básica e responsáveis por essa temática no seu território. Então, a gente pôde aí promover a integração dessas duas áreas, entre vigilância e atenção. E aqui a gente tem a foto da oficina desse ano. E daí eles trazem exemplos, a discussão de casos, é uma oportunidade muito bacana para a gente discutir o que vem acontecendo e também tem um momento com as empresas, né? Então, as empresas têm uma mesa só com elas, que eles perguntam, tiram dúvida, contestam, então é uma oportunidade muito boa para ter contato com o fornecedor. Além disso, o Ministério da Saúde, o DCCI, ele recomenda que as pessoas que executam testes rápidos sejam capacitados de forma presencial ou à distância. Nós temos uma ferramenta de capacitação à distância denominada Telelab. No Telelab estão compostos vídeos e manuais para que a pessoa possa entrar, se capacitar na realização dos testes rápidos. Sempre que uma empresa ganha uma licitação, ela tem que nos entregar uma videoaula e um manual de como realizar o seu teste rápido de maneira perfeita, né? Então, todo ano a gente está trocando, porque por causa da nossa lei de licitação que a Cíntia mostrou, a gente troca de fornecedor, portanto, a gente solicita
esse instrumento de capacitação às empresas. Bom, o Telelab, no ano passado, ele certificou cerca de 50 mil profissionais, e aqui a gente não está contando o número de pessoas que acessam e que vão assistindo uma aula ou outra para se atualizarem. Foi uma importante ferramenta para a ampliação do acesso ao diagnóstico, porque permitiu que mais pessoas fossem capacitadas e mais pessoas utilizassem o teste rápido. E muitas coordenações também utilizam o teste rápido como a parte teórica da sua capacitação e depois realizam uma capacitação prática local. Então, isso vai de acordo com o que cada estado e município deseja. Além disso, no Telelab, a gente reforça que a linha fraca também é positivo, qualquer intensidade de linha é positivo. Então, o que dá falso negativo, o que dá falso positivo, qual que é a conduta. Então, a gente procura abranger todas as questões relacionadas à testagem rápida. E o laudo, né? Quem é que pode emitir o laudo para testagem rápida? O laudo do teste rápido deve ser emitido pelo profissional habilitado segundo o seu conselho. A gente tenta explicar mais ou menos com o que acontece nos laboratórios. Quem realiza os testes em si nos laboratórios são geralmente profissionais técnicos de laboratório, que são assessorados, supervisionados por um profissional de laboratório, um bioquímico, médico patologista, biomédico, que aí assina o laudo com confiança e conhecimento da sua equipe. Espera aí. Quase acabando, tá? Nós temos a avaliação externa da qualidade, que também já foi mostrado, que ela visa avaliar a qualidade dos resultados gerados pelos testes rápidos. Então, não basta adquirir com qualidade, não basta capacitar, a gente também tem que saber como é que está sendo o resultado dessa testagem. Então, a avaliação externa da qualidade, ela vem para isso. E a gente possui aqui o artigo que foi de validação no Brasil. Aqui, só para vocês conhecerem um pouquinho, esse é o componente do nosso painel, sendo que aqui nesse item D são os tubos contendo as amostras secas. Então, ela é transportada dessa forma, com risco biológico baixo, e que, quando chega ao serviço de saúde, ressuspende com solução tampão, e o profissional realiza o teste como se fosse testagem para paciente. Então, a instituição que tem interesse em participar se cadastra no site, recebe periodicamente as amostras, o profissional realiza a testagem, insere o resultado numa plataforma online, que é avaliado pela equipe de laboratório e emite um parecer, seja ele aprovado ou reprovado. Quando a pessoa é reprovada, o que acontece? Tem uma lista de possíveis causas dessa reprovação, para que a pessoa verifique isso na sua rotina e faça as adequações quando necessário. Então, só um resultado da última avaliação. Na avaliação na EQ 19, a gente teve mais de 90% de aprovação para todos os agravos, sendo que essa barra aqui é aprovado, esse daqui é aprovado com excelência, quando tem 100% do acerto. Então, todos esses reprovados receberam um relatório de desempenho com algumas sugestões de melhoria da qualidade. Por fim, a gente realiza um monitoramento das intercorrências junto às empresas. Então, o que acontece? Quando o profissional ele percebe que está havendo alguma intercorrência com o teste rápido, ele preenche um formulário padrão, construído em conjunto com as referências técnicas com as empresas, relata o acontecimento para a empresa, com cópia para a referência técnica. A referência técnica já pode ir avaliando, já pode ir verificando para ver se tem algo local que já deve ser mudado. E aí, a empresa, ao receber esse chamado, analisa, avalia seu lote memória, investiga o procedimento dos profissionais e até recolhe os kits na ponta, quando necessário, para avaliar se tem alguma questão, depois de passar por toda a cadeia de transporte, armazenamento, para ver se tem alguma coisa com o teste local. E todo final do mês, todo início do mês, a gente recebe o relatório de todas as empresas e avalia caso a caso como foi o desfecho e se foi suficiente. Nós também incentivamos os profissionais a notificarem a tecnovigilância sempre que houver alguma não conformidade não resolvida, alguma não conformidade que, de fato, é um problema do teste. E esse ano a gente teve, inclusive, o acontecimento com 2 produtos, que foi notificado tecnovigilância, por meio dessa nossa vigilância ativa, que a gente incentiva e recomenda, e ocasionou no recall
desses produtos e na rápida substituição. Nós distribuímos, como eu já falei, cerca de 42 milhões de testes no ano passado, sendo que tivemos 796 chamados. Então, concluindo, eu só gostaria de trazer agora um exemplo de sucesso do uso dos testes rápidos para ampliação do acesso ao diagnóstico, que é a nossa cascata. Então, em 2018, é a cascata de atingir a meta 90-90. Nós começamos com a primeira barra com 69% em 2012 e agora, em 2018, nós conseguimos atingir 85%. A gente atribui, com certeza, muito desse sucesso, né, de quase alcance da meta à introdução dos testes rápidos, depois de 2012, só que ainda a gente tem muito trabalho, a gente não atingiu ainda a meta 90%, e muito mais do que atingir a meta 90%, a gente ainda não atingiu a meta 100%, né? Então, a gente ainda tem muito trabalho a fazer, e para isso a gente também está contando com outras estratégias que também usam o teste rápido, como os autotestes focados nas populações-chave prioritárias, que a Mariana vai falar mais tarde. Tá bom? Obrigada, gente, é isso. Desculpa falar rápido. Questions? Obrigada, Pamela. Excelente apresentação. Para o setor privado participar da avaliação externa da qualidade, tem algum critério de inclusão ou exclusão, pré-requisitos? Não, todas essas ações no âmbito da saúde pública. A gente não havia recebido até o momento nenhuma solicitação a respeito, né? Se a professora quiser complementar. Acho que é até interessante a questão, principalmente por causa dessa convergência de público e privado, principalmente com as ações de autoteste também. Na verdade, sim, Pan, talvez você não tenha sido informado, mas o Laboratório Fleury solicitou participar. É uma coisa que a gente ainda não sabe como fazer, porque a oferta não tem problema nenhum, mas o programa atualmente ele é financiado pelo Ministério da Saúde, então talvez a gente precise ter uma outra forma de trabalhar com o sistema privado. Isso não é um problema, na universidade se trabalha com as fundações, mas ainda não está muito claro isso, se poderia gerar algum conflito de interesse. Então, a gente precisa aprender um pouquinho mais e ver qual é o interesse, porque, assim, para o sistema público, esses painéis, a produção deles, a distribuição, agora a gente consegue uma distribuição centralizada, as coordenações estaduais estão recebendo para melhorar a capilaridade nos lugares. Então, esses painéis vão custar para a gente em torno de R$50 a R$100 cada painel, né? Considerando o maior preço aí, o preço do correio. Mas a gente não sabe como fazer isso, porque no momento que a gente coloca um sistema privado, aí a mão de obra não seria da universidade, o financiamento não seria do Ministério da Saúde, então a gente precisava pensar em sustentabilidade para o sistema nesse momento, de uma forma que ele apenas se pagasse, porque eu considero bastante importante. Na realidade brasileira, pequenos laboratórios incorporaram, sim, o teste rápido, e eles usam o teste rápido, inclusive, como segundo teste, muitas vezes, e eles precisam ser controlados também. Vou seguir a sequência mais ou menos que você apresentou, né? Obrigada pela apresentação, foi bem importante para a gente ouvir algumas coisas. A primeira dúvida é quando você falou sobre os critérios para ampliar o acesso, né, desses testes. E aí você citou que um dos requisitos, ou um dos pontos, seria não necessitar de manutenção regular. Eu queria entender o que é isso, exatamente o que vocês interpretam como isso. A outra foi sobre os profissionais que atuam, né, com esses testes.
esse profissional de referência, como é que vocês mapeiam, né, isso? A população, o território, é um profissional? Como é que é essa história? E a outra, quanto tempo que está disponível o Telelab? Né? Eu achei bem interessante o formato proposto. O Telelab está disponível, né? Que você falou que é uma ferramenta EAD, né? Que vocês viabilizam, né? E todos os profissionais, qualquer, independente de ser público ou privado, e há quanto tempo que ele está disponível? Então, a primeira pergunta sobre a ampliação, sobre a questão da manutenção. Isso é até um dos critérios da OMS, né? Que ela fala para os rápidos diagnóstico e teste, é que não necessita daquela manutenção periódica que tem quando se utiliza equipamentos. Tá? É só para fazer uma diferenciação quando você utiliza ou não equipamentos nessa testagem. No que diz respeito aos profissionais de referências técnicas, devido à descentralização da gestão, cada estado e capital ele decide o quantitativo de profissional que é necessário. A gente pede que tenha pelo menos um de cada estado, um de cada capital, mas, por exemplo, São Paulo, né, com certeza, ele tem mais que uma referência, tanto para o capital quanto para o estado. E sobre o quanto tempo o Telelab, ele fez 10 anos, né? 20 anos. Ele está 22 anos. Eu estava comemorando 20 anos na primeira oficina de teste rápido, na verdade, que foi há 2 anos. E ele está disponível tanto para profissionais privado quanto público. Ele é de livre acesso, não necessita de cadastro, qualquer questão nesse sentido para o seu acesso. Depois, para ser certificado, tem uma prova online, aí sim ele pede o cadastro, mas ele é totalmente disponível. So I just like to follow up on your point about sustainability. First of all, I really congratulate Brazil for their emphasis on quality for point-of-care tests. And that's not the normal. In many countries, when we go to ask them, you do so many rapid tests. Do you have any quality systems? And they said, no, we can't really afford them. And I thought, really? And so I would say, worldwide, at this moment, there is estimated that there are 143 million rapid HIV tests being done each year. And if you say, oh, I'm very conservative, and I think that, nobody makes mistakes. Let's say there's only 1% error. Well, 1% error is more than 1 million wrong results. So then they say, okay, but how can we afford them? And I said that, you really must estimate how much it takes to be able to do a quality system, and then you integrate it into the budget. It should never be an add-on. It should be an integrated part of your point-of-care budget, right? And don't even go thinking about introducing it without that, right? And so we actually, in Africa, we work with countries by bringing them together. We brought an economist who could help them with trying to look for data, to actually estimate their costs, overhead costs, professional costs, transport costs, and what would it take to do an entire nationwide network of quality systems with not only proficiency panels, but corrective action, etc. And they each did that, and we published a supplement with each country actually laying out their plan and the costs, and it's somewhere between 15% and about 20% of the budget, but it's really a necessary budget. And if you have such a plan, you could get Global Fund to fund that as well, because Global Fund, I'm on the quality panel for Global Fund, and we insist that there must be a quality assurance scheme to go with Global Fund buying the test for your country. But there has been no mandatory requirement to show that you actually have a scheme. You just have to tick the box and say you have such a scheme.
And so we were really shocked to find that, in fact, many of them don't have the scheme. So now in 25 African countries, they actually have that. And then we thought, okay, how can we produce the panels? Because production of panels is actually, quite important. If the panels are produced wrong, then everything is wrong, right? So we figure that rather than each country producing their panel, we have 3 hubs in Africa that are already doing very well in quality assurance. They will produce panels, and they would distribute them to all the different countries that are needed. And if countries are very confident and they subscribe to the WHO syphilis proficiency program, maybe they could make their own panels out of blood from Red Cross, etc. And the dry tube specimens are so easy to make and cost so little, right? And so these are some of the things to make a program sustainable and to be accepted. Thank you. Parabéns, doutora Pamela, pela sua apresentação. Aqui no Brasil, já que nós estamos numa sessão que trata de garantia de qualidade nos testes point of care, a participação de laboratórios clínicos em programas de controle externo da qualidade, atualmente denominados de ensaios de proficiência, já acontece há cerca de 40 anos. No nosso programa da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, Medicina Laboratorial, que eu presido, nós temos cerca de 3.500 laboratórios participantes. Estou vendo aqui na plateia o Dr. Luiz Fernando Barcelos, que preside a outra sociedade que atua no nosso setor. Deve ter, no mínimo, 5.000 laboratórios, mais 5.500. Eu errei por pouco, não é, Barcelos? Participando desse tipo de problema. Eu acredito que esse aprendizado que nós obtivemos ao longo desses 40 anos, sem dúvida, contribuíram para que os laboratórios fornecessem resultados seguros, confiáveis, de modo que os médicos pudessem tomar suas decisões acerca, muitas vezes, de prevenção, diagnóstico, escolha de tratamento ou gerenciamento de doenças. Eu fiquei muito impressionado com o número que a doutora Roberta, sua colega do Ministério, nos trouxe. Se eu entendi direito, a doutora Roberta mencionou 30.000 pontos de realização de exames. E hoje, a doutora Pamela nos trouxe um número do programa da Universidade de Santa Catarina, que revelou que 9% dos resultados foram considerados, entre aspas, reprovados. E você, Pamela, mencionou 40 milhões de testes. 9% de 40 milhões de testes são 3 milhões e 600 testes com resultados errados. Que consequências isso pode trazer para a saúde pública? Obrigado. Obrigada pelo questionamento. Bom, no que diz respeito aos 30.000 pontos de atenção, a gente reforça que esses 30.000, na verdade, pode ser muito mais, porque, na verdade, esses 30.000 estão dentro do nosso sistema logístico, que ele é por capilaridade, então depende do cadastramento da rede local. Então, muitos estados e municípios podem ter mais unidades de saúde na sua rede de atenção, porém, o sistema logístico não chega até lá, mas o teste chega por uma questão de logística local. Também olhamos com muito bons olhos esse número de 30.000, porque se não tivesse os testes rápidos para ampliação do diagnóstico, talvez a população que está nesses 30.000 não chegaria a testagem nenhuma laboratorial. No que diz respeito a esse 9% de reprovação, essa reprovação mais alta é na testagem do HIV, as outras reprovações ficam em torno de 2% a 3%. Como a professora Maria Luísa Basso demonstrou ontem na palestra dela do AIQ, o que acontece? Porque o diagnóstico do HIV ele pode ser realizado somente com o teste rápido. Então, na avaliação externa da qualidade, a gente avalia não somente a performance, como a consonância com o nosso guideline de diagnóstico. Então, o que acontece?
Quando a pessoa faz um T1 e ela dá não reagente, e ela vai lá e faz um T2 e dá ela faz um T2, dá não reagente, mas ela relata que fez esse T2, o AIQ entende que o procedimento feito em relação ao manual está errado, porque realmente no nosso manual a gente não se recomenda um T2 quando tem um altamente sensível dá negativo. Então não há necessidade de fazer T2, é um desperdício de recurso público, né? Então isso deve ter algum alerta a respeito. Então esse 9% diz muito em relação ao atender essa questão do manual diagnóstico, mas não na execução do teste em si. Tá? Então, às vezes, ele até erra por zelo, porque aí que eu vou fazer 2 vezes, mas a gente... E está dentro... A Rosana trouxe os 10%, né, dos testes rápidos com relação aos testes laboratoriais, já estaria num valor infinitamente bem menor. Né? Obrigado. Só uma pergunta mais, muito curta. A participação dos pontos de testagem em programas de ensaios de proficiência é obrigatória? Não. Ainda não é obrigatória, ela é facultativa e a gente trabalha arduamente para que tenha cada vez mais adesão nesse programa. A gente tenta conscientizar os profissionais que estão nos serviços de assistência a participar desse programa e a gente espera que cada vez ele seja mais representativo. Other questions? One more, quickly. I had one too. Yeah, so I'll go ahead while we're getting ready. So I was very struck by your last set of numbers on the cascade and the first 2 bars. So in 2012, you went from 69% to 85%. That's remarkable. So is that all because of the point of care implementation? Is there so do you know what goes into that? Because that's really striking. Eu não atribuiria exclusivamente ao Point of Care, mas com certeza o Point of Care ele foi a principal ferramenta para isso. Mas de 2012 para cá, a gente pode citar a conscientização dos profissionais, a conscientização da população, e todas essas ações conjuntas, o teste rápido, a testagem fazer parte da prevenção combinada de diagnóstico, então a consciência de testagem a nível de população, ela aumentou muito mais. Mas, realmente, o teste rápido pode dizer que foi a cereja do bolo. Não sei como traduzir. Seems to me it's a major part, but another question. Eu gostaria de fazer um comentário bem curto, tá? Em se tratando de controle de qualidade, segundo a 302, que está em revisão, é mandatório, né, para o serviço público ou privado. Lá está escrito que ambos os serviços devem ter o controle externo, pelo menos o controle interno e avaliação externa da qualidade. Só queria lembrar isso porque eu estou vendo que tem o pessoal da Anvisa aqui, então é muito importante, porque isso nos traz, por exemplo, fazendo o controle externo, a gente tem a performance. Você consegue ver a performance do seu laboratório ou então a performance da pessoa que está fazendo o teste. E a gente vê que diferentes pessoas, com diferentes treinamentos, elas têm habilidades diferentes. Então, nem todo mundo pode fazer teste rápido. Vou dar um exemplo de como... lá vem Moçambique de novo, mas eu estou apaixonada lá por Moçambique. O maior problema em teste rápido não ficou na fase pré-analítica, ficou na fase analítica. Então, o que o governo fez lá? Ele treinou pessoal de nível superior, embora eu vi hoje que não precisa realmente ser de nível superior para fazer o teste, mas para interpretar a necessidade. Então, esse ano eu dei treinamento para 500 pessoas em controle de qualidade em POCT, lá em Moçambique, no projeto dos países de língua portuguesa. Não apenas eu, foi uma pessoa de Portugal e um colega nosso da Holanda. Embora os países sejam diferentes, há uma necessidade de, através do controle de qualidade, você assegurar que o paciente vai receber
um exame correto. Então, essa é a tentativa maior, na assertividade, na eficácia, e que aquele resultado, num curto de tempo, vai levar a pessoa, o bioquímico, ou quem atendeu, o médico, a direcionar, porque, em determinados casos, não existe tempo. Você é obrigada a ter um tratamento de urgência. Então, eu só queria reforçar isso, que treinamento, retreinamento e ver a habilidade da pessoa é importante. Vou repetir, em Santa Catarina, eu visitei as unidades de saúde e as pessoas que fazem o teste rápido, com medo de que não dê positivo, de perder um positivo, eles põem mais sangue. Aquele mais sangue que eles põem ali são pessoas que foram treinadas, são retreinadas, mas, na hora, são inseguras em processar o teste rápido. Põe um pouquinho mais de sangue para ter certeza que vai dar positivo. Então, a gente fez um questionário para as pessoas, o porquê, né? Então, aí, é claro, ela vai diluir, ela não está acompanhando. Então, eu sugiro até que, para teste rápido, seja mandatório, e tem que ter uma prova. Porque, usualmente, existe o teste de proficiência, que é uma prova, e tem o teste de controle de qualidade. Então, eu acho que tem que referendar um pouco melhor. Já estendi muito a minha fala, então... Rapidinho também, só para não perder aqui a deixa da Beth. Eu acho que instigante esse nosso momento, né? Porque todos nós temos aqui um ponto comum. Todo mundo está preocupado com a qualidade. Parece que a qualidade do produto, seu registro, isso está bem, anda bem, está bem regulado, a sua produção. O outro aspecto da qualidade é a qualidade dos resultados. Todo mundo também concorda que é necessário que, se de alguma forma, garanta a realização, a observação da qualidade desses resultados. E aí eu vou trazer só como lembrete, não pretendo discutir isso, mas só como lembrete, que ainda existe uma outra preocupação, um outro ângulo da qualidade, que são a qualidade dos processos assistenciais no momento da realização do teste. Não significa, você não para de observar os itens de qualidade quando você fala qualidade em saúde, né? Só na questão do produto em si. Mas um processo desse, que é amplo, nós estamos falando de oferecer um processo assistencial de realização de um teste que é rápido. Tem uma organização que antecede a realização desse teste, que é os processos assistenciais propriamente ditos. Aqui a gente observa muito no Brasil, nos nossos serviços, erros de diagnósticos constantes, nós temos muita dificuldade com identificação do paciente, nossos processos não são organizados, então a gente troca os pacientes, a gente não tem uma boa cultura de segurança do paciente para ter zelo com o registro e o cuidado das informações que são advindas dali. Então, eu queria deixar também mais uma pulguinha atrás desse tema, né, que é a necessária preocupação que a gente tem que ter com o tema da segurança do paciente, tentando aí evitar erros decorrentes das falhas do processo de assistir. Porque hoje essa mesa está falando só de laboratório. Mas eu estou entendendo, e a gente já ouviu aqui, que testes rápidos é para extramuros. Testes rápidos vai ser para ambientes de farmácias, como, né, também estamos discutindo do outro lado. Então, eu deixo aí também uma outra questão para pensar. Eu gostaria de fazer uma pequena fala, bem curta mesmo, de alguém que utiliza e é uma grande entusiasta do EQ, né? Eu sou uma das referências técnicas de um dos estados brasileiros, sou referência técnica de teste rápido do estado da Bahia. Para mim, o que mais me causa desânimo é o sistema ainda não ter sido obrigatório para todos os serviços. Ainda é opcional. Eu gostaria que isso fosse obrigatório para toda a rede pública.
E porque é extremamente adequado todo o preparo, toda a logística que está envolvida nisso. E acho que os estados brasileiros que fazem uso dessa testagem teriam, sim, que estar sendo verificados na qualidade. E, para finalizar minha pequena fala, eu só queria fazer uma correção do dado que eu tomei um susto aqui quando eu escutei, né? O dado que foi colocado pelo Dr. Wilson, de que a gente poderia estar errando em 40 mil testes, né? Na conta, na verdade, no raciocínio lógico que ele utilizou, 3.600.000 testes. Não, mas assim, eu preciso só clarear a informação. 3.600.000 de 40 mil testes distribuídos. Mas dos 40 mil testes distribuídos, o AEQ só alcançou 3.000 pontos. Então, na verdade, é 9% de 3.000, que vai para o HIV representar 270 o quadro, então, é pior. testes, para o sífilis, 90 testes, e para o hepatite, 60 testes. Né? Porque, na verdade, foram dos testes que chegaram aos pontos que realizam o AEQ. Né? E aí, essa quantidade de testes que, porventura, pode ter sido não adequado à realização, está nesse meio aí os testes que, como Pamela mesmo reportou, pode ter sido por um erro não da execução, mas da utilização dos 3 manuais vigentes do Ministério. Você, Pamela, desculpe, você me preocupou ainda mais. Esse número pode ser maior. Gente, eu acho que a gente... Não, eu só queria agradecer pelas colocações. Eu gostaria de enfatizar muito que a gente tem muito respeito pelos usuários, né, do sistema de saúde, e que a gente faz tudo com muito cuidado para entregar na melhor qualidade possível. Então, agradeço pela colocação dos controles de qualidade. Isso, claro, que já está sendo pensado na reestruturação da RDC. A gente não sabe se vai ficar mandatório ou não. Estamos conversando com a Anvisa como vai fazer isso da melhor forma, se a gente tem que fazer uma amostragem mais representativa. Mas todas as nossas políticas são embasadas cientificamente, em estudos nacionais, em revisões sistemáticas, em guideline internacional. Nada do que a gente faz sem um motivo científico para isso. Então, só queria enfatizar isso. A gente está aberto a sugestões. Tudo que vocês verem que a gente pode melhorar o controle de qualidade dos nossos testes vai ser muito bem-vindo. Que talvez exista uma preocupação dos laboratórios que o teste rápido assuma algum diagnóstico e que o laboratório perca. Então, assim, essa preocupação não deve se justificar, porque o teste rápido ele entrou numa área que o Brasil não dava conta, não existia acesso. Então, assim, a gente tinha, em várias regiões brasileiras, gestantes que estavam fazendo parto e não tinham o resultado de VDRL de 3 meses atrás. Então, o teste rápido não é uma medida substitutiva, o teste rápido é mais uma medida diagnóstica. O teste rápido, em momento nenhum, quis substituir o teste de laboratório, tanto é que o manual de HIV deixa muito claro que um terceiro teste aos 2 testes rápidos feitos para HIV é a carga viral, e todo mundo sabe que quem nunca teve tratamento tem uma carga viral elevada, então não dá para dizer que a carga viral não vai ser reagente. Ponto. O Ministério jamais abandonou a rede de laboratórios, portanto, o Ministério continua tendo uma rede de carga viral, uma rede de genotipagem, uma rede de laboratórios, uma rede de laboratórios de apoio, uma rede de laboratórios de HIV-2. A chegada do teste rápido na maternidade, ela fez com que resolvesse problemas de saúde importantes do teste rápido para sífilis. Por quê? Porque os plantões não faziam VDRL, as mulheres que internavam a partir de sexta à noite até segunda de manhã não podiam ter alta, então a gente tinha custos elevadíssimos de mulheres que não precisavam ficar ali, mas que não podiam ir embora porque elas não tinham VDRL. A resposta dada pelo teste rápido simplesmente mandava já embora 95% das mulheres, ou até mais,
E isso fazia uma rotatividade, e faz uma rotatividade das mulheres que pariram nos fins de semana nos laboratórios enorme. Além disso, o VDRL feito no plantão é feito por pessoas que não são treinadas, tinha muito erro, portanto, o teste rápido substituiu, e, a partir do momento, essa pessoa, essa mulher que vai ter o bebê, ela já vai ser tratada, e depois ela vai ser monitorada, e, se a criança tiver problema, já faz o segmento. Então, assim, a resistência inicial que houve de teste rápido para sífilis nas maternidades, depois que os pediatras, os intensivistas neonatal viram o quanto ele contribui, acabou o problema. Por quê? Porque eles querem teste rápido e eles ficam lutando pela qualidade. Então, assim, não é um teste que sobrepôs o laboratório, porque não tem teste rápido que vá substituir o VDRL no monitoramento. Quem faz VDRL é laboratório. O teste rápido para HIV e para HBsAg está claro desde o começo, são testes de triagem. Então, a gente está falando de HIV, HCV, HBsAg como testes de triagem. O que resolve essa triagem? Testagem laboratorial. Qual é a grande questão da saúde pública? A partir do momento que eu tenho uma população triada que ela não é reagente, o Brasil não precisa gastar dinheiro com isso. Mas ele vai gastar dinheiro com aquela população que é reagente, que foi triada e que vai para o laboratório. Feito isso, o laboratório faz sua parte, se oferece tratamento. Isso é ação de saúde pública, gente. Isso é ação de saúde pública para um país que precisa chegar onde chegou. A gente está citando Moçambique, que tem 2,4%, chegando até 18% da população infectada pelo HIV. Nós temos um país como o Brasil, que tem 0,4% da população infectada. Então, a gente está falando de um país que tem política pública. Desculpa, o teste rápido não está fazendo o trabalho de ninguém. O teste rápido está somente triando para o laboratório, e a única triagem que talvez não seja tão imediata para o laboratório é HIV, com os 2 testes, mas que encaminha para a carga viral. Ponto. Então, assim, o que se prefere? Nada de diagnóstico ou só o diagnóstico do laboratório e o resto nada? Então, assim, para mim, essa discussão não tem lugar, porque tem lugar para todo mundo. Gente, não, o que eu acho importante, e eu estou realmente bastante contente da gente ter essa oportunidade de ter a discussão, e para mostrar que o sistema todo tem que ser integrado. A gente começa, e ontem a gente viu muito bem, começa com pré-mercado. Então, as empresas têm as suas auditorias de boas práticas de fabricação, os produtos durante o processo. Cadê o Robin? Robin mostrou bem. O produto, durante o próprio processo de desenvolvimento, tem que passar por várias etapas. Nós temos o processo de análise de documentação e avaliação em laboratórios públicos, para, finalmente, aí sim, ele ter o registro. E, uma vez que tem o registro, tem todo o pós-mercado. E quem é o pós-mercado? Somos todos nós e a própria tecnovigilância. Então, de uma forma geral, tudo isso funciona. Acho que, programas de saúde pública, principalmente na questão de triagem, é fundamental, porque é aquela situação dos que estão à margem da sociedade. À margem da sociedade, que precisam ser atingidos. Na verdade, a gente, hoje, vai discutir, daqui a pouco, várias novas formas de chegar. A nossa busca, e a gente viu que os outros países também estão fazendo isso, ela tem que ser incessante. E não é problema do Brasil, da Bolívia, é problema mundial. Todos os países têm o mesmo problema. Então, como discutir essa integração de ações públicas e privadas, seja na busca ativa, seja no controle de qualidade? A SBAC tem um programa que é fenomenal lá no Rio de Janeiro, e eu convido todos a conhecê-lo, vale a pena, e é um negócio muito bem estruturado. A SBPC tem outro programa muito bem estruturado. Tem como a gente unir ainda alguns esforços adicionais, fazendo público e privado, como a Paula sugeriu? Eu acho que tem. Treinamento, o Telelab é uma excelente ferramenta de ensino à distância.
que pode ser complementada com o ensino presencial. Tem como a gente fazer ações coletivas, SBPC, SBAC, a biomedicina e farmácia, juntos com o Ministério? Lógico que tem. Então, acho que tudo isso pode ser feito de uma forma inteligente, usando os recursos que são escassos para todo mundo, de forma inteligente, e conseguir um melhor resultado. Então, eu estou extremamente contente, acho importante todo mundo colocar, porque aqui está exatamente quem está dirigindo e conduzindo essa nova regulação, que ela tem que ser melhor do que já é. Vai ser a ideal? Não. O ideal nunca é, a gente nunca chega no ideal, sempre pode melhorar. Então, acho que são os pontos importantes. Obrigado. Bom, eu acho que já posso desejar uma boa tarde a todas e a todos. Queria cumprimentar a Carlos Eduardo Gouveia, da Aladiv, Fábio Arcuri, da CBDL, Letícia, e a Anvisa por terem organizado, e a Anvisa por estar sediando esse evento. Essa última sessão aqui, eu repito, ela trata de garantia de qualidade em exames realizados fora do laboratório. Portanto, em nenhum momento eu estou tratando e nem pensando em concorrência, né? Esse é um equívoco grave aqui que está sendo cometido, porque isso não está em discussão. Os laboratórios privados do Brasil existem, cumprem um papel, né? Nós sabemos que o SUS dá conta de 75% da assistência a essa população, não da forma que nós esperávamos. Frequentemente vemos notícias estampadas em noticiários, e o nosso desafio é tentar mudar esse quadro. E, para responder imediatamente à pergunta que se faz, como garantir a qualidade dos testes realizados fora do laboratório, tornando obrigatória, como a nossa colega baiana sugeriu, e nós temos aqui dentro da sala as pessoas certas que tratam desse assunto, o Dr. Guilherme Bus, Tatiana Gilbert, que estão estudando o assunto, e, quem sabe, vão normatizar isso de forma que os nossos pacientes fiquem mais protegidos. Esse é o ponto. Não é concorrência, é foco no paciente, é segurança para o paciente. É isso que nós viemos discutir, e a nossa contribuição será essa. Eu preferi optar aqui por uma apresentação reflexiva, né? Porque já tivemos inúmeras apresentações aqui sobre dados, números, sobretudo de palestrantes muito preparados, que trabalham com saúde pública em seus respectivos países. Eu formulei, então, essas perguntas que eu vou tentar responder ao longo da minha apresentação. Quais são os nossos problemas atuais? E aqui eu me refiro ao Brasil. Para onde está caminhando a saúde? Precisamos de testes laboratoriais remotos? Precisamos de regulação? Quais são os caminhos possíveis? Eu vou ter o cuidado de não abordar os autotestes, porque eu considero já que esse é um tema pacificado e não será motivo de tanta discussão. Muito bem, na minha visão, os problemas do sistema de saúde brasileiro, tanto público quanto do privado, são acesso, qualidade dos serviços oferecidos, a fragmentação do modelo de assistência, a sustentabilidade desses sistemas, e muitas coisas têm sido discutidas recentemente. Será que temos um modelo de remuneração apropriado, com os incentivos que tragam as melhorias esperadas? Será que o SUS, de fato, é subfinanciado, né, num país que tem uma saúde pública tão importante, tão necessária para a nossa população? Vejam só, esse slide é do Dr. Eugênio Vilaça, um estudioso do assunto, que fala de rede de atenção à saúde. E essa é uma proposta que ele já vem discutindo ao longo de muitos anos, né? E trata de uma estruturação do sistema de saúde de modo que a gente possa alcançar os resultados que nós desejamos. E para onde estamos caminhando hoje com os sistemas de saúde? Os 4 P's têm sido muito falados. A medicina se torna hoje preditiva, preventiva, personalizada e participativa.
para proporcionar o quê para a população de modo geral? Um diagnóstico mais precoce, de modo que a gente possa intervir nas doenças. E, claro, que envolvendo os pacientes. Muitos desses recursos, hoje, saem dos laboratórios clínicos. Os laboratórios contribuem sobremaneira para que nós tenhamos, na prática, esse modelo. E esse slide aqui mostra apenas que muitos países já estão caminhando com ferramentas para integrar tudo que é necessário dentro da assistência e saúde. Esse é um slide de uma empresa chinesa privada que vende essa plataforma. E, no Brasil, nós já começamos a assistir esse modelo sendo apresentado para utilização, tanto na área pública como na área privada. Será que os testes laboratoriais remotos têm papel aqui, nesse sistema, com tantas bolinhas aqui representadas, né? E vocês não conseguem ler, mas esse slide mostra diferentes possibilidades de assistência, em diferentes sítios diferentes. E é claro que os testes laboratoriais remotos também têm um papel dentro desse modelo proposto. E o que nós temos ouvido hoje é que todas essas informações geradas por tantas diferentes fontes serão integradas com Big Data, né? Nós teremos diferentes clusters interativos que vão reunir informações de diversas fontes. E o TLR pode ser apenas mais uma delas. Muito bem. E aqui no Brasil, uma homenagem à doutora Paula Távora, que organizou esse sistema aqui dentro dessa rede de farmácias Araújo, de Belo Horizonte. Começamos a ter farmácias oferecendo serviços por conta de uma legislação aprovada recentemente aqui no Brasil, que lhes dá essa possibilidade. As farmácias hoje estão reconhecidas como um serviço de saúde. E nós vemos aqui, nesse slide, que eles têm grande interesse também em outras coisas, né? Aqui embaixo nós podemos ver oferta de biscoitos. E aqui à direita, na parte inferior do slide, sorvetes, dentro do ambiente de farmácia, né? Não me parece que isso tenha muita relação com a prestação de serviço e com os resultados em saúde pública. E os ambientes, como vocês podem ver à esquerda, na parte inferior dos slides, são ambientes pequenos, né, criados dentro dessas instituições, de modo que esse atendimento possa ser proporcionado para os pacientes. E vamos além disso, né? A Araújo também oferece produtos para pet shops. Então, eles se preocupam com a saúde pública animal também. É um dado também que nós temos observado aqui na realidade. Eu não sei se isso tem acontecido também com outras redes de farmácia aí ao longo do país, mas aqui esses dados foram retirados do site da própria rede. E, por outro lado, o nosso atual ministro da Saúde nos aponta para investimentos na atenção primária. Isso, sim, me parece ter muito a ver com saúde pública. Eu não tenho dúvida sobre isso. Muito bem. Será que vamos ter contribuições das farmácias ou teremos contribuições de redes de atendimento popular, como vocês podem ver, o doutor consulta lá do lado esquerdo desse slide? São clínicas populares que oferecem serviços por preços mais acessíveis para cobrir um desejo da população, que muitas vezes não encontra assistência no SUS e não tem recursos para ser atendido na rede privada. Reflexões, como eu falei inicialmente. Eu trago aqui, doutora Maria Luísa, uma evidência de que nós não temos nenhum medo de concorrência. Os laboratórios cobram, por uma tabela de referência hoje, classificação brasileira hierarquizada de procedimentos médicos, que é uma referência para remuneração na área de plano de saúde, eles recebem R$ 4,75. E a Araújo está cobrando 12.
Será que a gente tem que ter medo dessa concorrência? Não, doutora Maria Luísa. Me parece que a senhora está equivocada. E eu trago aqui outros dados que já foram motivos dos nossos estudos. Então, por favor, reconsidere. E nós precisamos dos testes laboratoriais remotos? Nenhuma dúvida que sim. Eu não vim aqui discutir isso, se precisamos ou não. O que nós queremos é a garantia de qualidade. Essa é a posição da nossa sociedade e, como vocês verão em seguida, de outras tantas entidades que atuam no setor de laboratórios clínicos brasileiro. Vejam só, catástrofes, áreas remotas, já foi amplamente demonstrado aqui a validade da aplicação desses recursos nessas circunstâncias. Então, eu repito que eu não vim aqui discutir esse ponto. E vejam só a quantidade de sítios, de locais, onde esses testes podem ser oferecidos, na parte esquerda desse slide. E a quantidade de analitos diferentes que podem ser oferecidos, com o desenvolvimento que esses testes vêm tendo pela indústria, resultado de muita pesquisa e inovação. Não podemos ignorar isso. Esses recursos estão todos disponíveis hoje para nós. O meu ponto é, aonde eles deverão ser usados? Com que segurança? Com que garantia? Por que profissional? Isso nos preocupa. E vejam só, já foi citado aqui pela doutora Marcela, ontem ainda, que trabalha na área de produtos, registro de produtos, aqui da Anvisa, que nós temos hoje dispositivos para nos fornecerem resultados muito rápidos, até em biologia molecular. Mas um outro dado que também é indiscutível é que, se comparados à realização de exames pelos métodos tradicionais, os testes laboratoriais remotos, que nos trazem a vantagem de rapidez e que proporcionam uma rápida decisão acerca da conduta a ser tomada com os pacientes, nos trazem também riscos. Um resultado errado, ele vai ser tomado como base para uma conduta médica. Será que nós temos que ter hoje, sem nenhum controle, a oferta de exames como um teste de protrombina, o INR, que determina uma dose de anticoagulante oral, que, se for mal calculada, resulta em sangramento? É isso que nós devemos ter? Ou devemos ter hemoglobina glicada, que pode mudar uma dose de insulina, num tratamento de um diabético, insulino dependente? São essas reflexões que eu vim trazer. E nós precisamos, então, de regulação? Vejam só, esse é um documento recente da Anvisa, que eu tomei emprestado, mas já é sabido que, basicamente, existem 3 grupos de justificativas para a intervenção regulatória. O primeiro deles são justificativas sociais. O segundo são as falhas de mercado. E, em terceiro, as falhas regulatórias. Eu acho que, para a nossa discussão hoje aqui, nós podemos nos restringir às justificativas sociais. E aqui eu vou pedir licença para ler. A atuação regulatória é justificada quando se busca contribuir para a garantia ou preservação dos direitos fundamentais dos cidadãos, como, por exemplo, a vida. É também justificável quando há necessidade de se garantir o alcance dos objetivos de políticas públicas. Estamos aqui discutindo num workshop que trata de testes diagnósticos com qualidade assegurada e acessíveis para programas de saúde pública. E aqui falamos de objetivos de políticas públicas, como, por exemplo, os relacionados à saúde, legitimados aqui no Brasil por preceito constitucional. Nós sabemos que os produtos de saúde são indispensáveis para a efetividade da atenção, do cuidado à saúde, ao contribuir com a redução da morbidade e mortalidade e com a melhoria da qualidade de vida. O acesso a esses produtos, olha o acesso aqui mais uma vez, é muitas vezes uma questão de vida ou morte. Isso já foi amplamente, e com isso nós concordamos inteiramente, não é?
para pessoas acometidas por algumas enfermidades. Uma vez que esses produtos são cruciais para prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação, não se pode considerá-lo simplesmente como um bem de consumo comum. Bem de consumo é sorvete, é biscoito. Nesses casos, a atuação regulatória não é apenas desejável, mas necessária para garantir, pelo menos em parte, o acesso da população aos produtos de saúde e, por conseguinte, a saúde e a vida das pessoas. Muito bem, eu repito, estamos no ambiente mais indicado para tratar desse assunto e aguardamos com muita ansiedade o que a Anvisa vai publicar sobre a regulação desses exames nos diferentes ambientes. E a Anvisa começou no caminho certo. Esse diálogo setorial foi promovido aqui há um mês atrás, nesse auditório, com a participação de diferentes servidores da agência, de outros profissionais, inclusive do doutor Luiz Fernando Barcelos, que representou aqui o nosso setor. Mas a doutora Diana disse que talvez nós não tenhamos tanto problema com os dispositivos. Eu não sei se isso é verdade, doutora Diana. A doutora Diana, para quem não sabe, foi gerente de tecnologia em serviço em saúde, precedeu aqui o Guilherme, que atua nessa área hoje. Essas notícias são de jornais brasileiros. E, embora esteja com letra muito pequena aqui no quadrado superior direito, a primeira notícia é de 1º de março de 2019, a segunda notícia é de 8 de fevereiro de 2019, e essa um pouco mais antiga, de dezembro de 2018. Intervenção da Anvisa, cumprindo o seu papel, porque nós sabemos que a avaliação pré-teste nem sempre resulta no resultado desejado. O doutor Elliot, ontem, com muita propriedade, nos ensinou que não basta que a qualidade do dispositivo seja boa, ele é transportado, ele é mantido sob condições que precisam ser cuidadas, armazenamento, e, por fim, ele precisa ser utilizado de forma adequada por profissionais capacitados, treinados, como a doutora Robin mostrou aqui, que é exigido na Austrália. Será que nós temos riscos? Isso tudo se justifica? Me parece que sim. E não sou eu que digo isso. Eu trago várias referências de periódicos internacionais. 13% dos pacientes mal classificados com base em resultados de tempo de protrombina. O mesmo problema com erros em glicemia, unidade de terapia intensiva. E nós sabemos, eu quero só enfatizar isso, o que já foi também tratado aqui, que quando nós realizamos testes laboratoriais remotos, as principais causas de erro ocorrem na fase analítica do processo. É disso que nós temos que cuidar. É para isso que nós temos que dirigir todos os nossos esforços. Hospitais holandeses avaliando o uso incorreto de glicosímetro e causando incidentes. E o FDA, nos Estados Unidos, num período desde 1990 até 2010, evidenciando incidentes que incluíram mortes. E nós vamos ver o que isso resultou. Vejam só, a principal causa nos glicosímetros, uma referência também bastante atual, nos reforça que é a competência da realização do exame que vai interferir no resultado. Bem, quais são as recomendações que nós começamos a observar na literatura internacional? Temos desafios e vamos conseguir enfrentá-los, desde que sejam tomados os cuidados essenciais. A implementação dos testes laboratoriais remotos requerem considerações em termos de complexidade regulatória, né? É disso que estamos tratando atualmente. De novo, pessoal treinado, pessoal
educado na realização dos exames. E aqui eu começo a trazer alguns slides que eu pedi emprestados ao Dr. Luiz Fernando Barcelos e que foram apresentados aqui nesse auditório, há um mês atrás, durante o diálogo setorial promovido pela Anvisa. Esses testes podem ser realizados fora do laboratório, mas nem por isso deixam de ser exames laboratoriais. Portanto, os cuidados precisam ser tomados. Eles estão sujeitos à maioria das variáveis que interferem em qualquer outro exame laboratorial. E nós falamos em nome dessas todas entidades. São elas que defendem esse ponto de vista. E não estão preocupadas com a lucratividade ou com a concorrência. Estão preocupadas com a qualidade dos serviços oferecidos à nossa população. Temos entidades científicas, temos entidades sindicais que atuam no setor de laboratórios clínicos. E aqui mesmo eu fiquei também muito feliz de ouvir o doutor Cassiano Correr, que representa a Abrafarma, apresentando a preocupação dele em relação aos testes laboratoriais remotos, entendendo que nós precisamos garantir a boa qualidade analítica e a efetividade da intervenção em saúde. Nós, hoje, não temos internet no Brasil disponível para todas as localidades. Como é que nós vamos integrar e tirar do resultado de um teste laboratorial remoto o melhor proveito em termos de cuidado à saúde? Será que ele vai ser colocado embaixo do braço e ir para casa? Será que nós temos profissionais preparados para oferecer encaminhamento ao cuidado da saúde? A doutora Diana chamou atenção para isso, aqui agora, há poucos minutos atrás. Mais uma vez, reflexões. E nós temos hoje uma RDC que está sendo revisada. A RDC, para os nossos colegas de fora, significa Resolução de Diretoria Colegiada da Anvisa, agência reguladora do Ministério da Saúde brasileiro, que, publicada mesmo em 2005, traz inúmeros cuidados e requisitos que precisam ser considerados quando falamos de exames laboratoriais. E ela traz um capítulo específico para testes laboratoriais remotos, que também está ilegível aqui, mas que fala de inúmeros cuidados que precisam ser tomados com capacitação, com validação, com garantia de qualidade, com participação de controle externo da qualidade, ensaios de proficiência. Tudo isso está vigente e essa RDC será revisada. Eu queria destacar uma nota técnica que foi publicada pela agência, enfatizando ainda alguns cuidados com testes laboratoriais remotos. E eu vou pedir licença mais uma vez para ler. Deve estar vinculado a um laboratório clínico, posto de coleta ou serviço de saúde pública, ambulatorial ou hospitalar. Por quê? Qual é a razão? A razão é simples. Nós somos treinados, capacitados na nossa formação, e nós podemos dar segurança para que tenhamos resultados confiáveis, seguros. A única razão é essa. A norma não define em quais locais esses testes podem ser executados, mas, independente do local, eles devem ser submetidos às mesmas diretrizes descritas para o funcionamento de laboratórios clínicos, incluindo responsabilidade técnica. Quem vai cuidar dos resultados errados que forem ofertados à população e das suas consequências? Hoje nós temos uma figura aqui que pode ser responsabilizada quando isso acontece. Garantia de qualidade, regulamentação, programa de treinamento, certificação, tudo isso já foi muito amplamente mencionado aqui hoje. E agora eu vou passar rapidamente para deixar um registro de que nós não estamos inventando nada, não precisamos reinventar a roda, Guilherme, Tatiana, outros profissionais da agência. Já temos inúmeras normas internacionais. A doutora Robbins nos apresentou agora, há poucos minutos, os requisitos que são vigentes lá na Austrália. Eu trago aqui normas ISO, vou passar rapidamente, glicosímetros. Vejam só, requisitos de variação que seriam aceitáveis para glicosímetros. E eu mostrei há pouco tempo as notícias em jornais brasileiros.
temos guidelines do Clinical Laboratory Standards Institute, que é um órgão que atua nos Estados Unidos. De novo, uma norma ISO, requisitos para qualidade e competência. Veja que rico material pode ser aproveitado. Vejam o exemplo do que nós temos aqui, a quantidade de requisitos que são tratados nesse documento. E eu queria trazer também uma notícia interessante, que precisa ser considerada. Essa norma 22870 já foi traduzida pela nossa instituição de normalização no Brasil. Ela é uma norma vigente, embora baseada numa versão antiga, e que chegou a ser traduzida até para o Mercosul. Nós vamos mexer com coisas importantes, viu, Guilherme? Temos uma norma aqui brasileira no âmbito da ABNT e que precisa também ser considerada. Seguindo ainda as normas, essa está em estudos. Vejam só o ciclo descrito aqui na base anterior, na parte inferior do slide. Requisitos para supervisores, operadores de testes laboratoriais remotos. A literatura é vasta. Nós não precisamos inventar a roda aqui no Brasil. CLSI, cada linha dessa é um documento diferente, cada um tratando de um ponto diferente. Será que nós vamos jogar tudo isso no lixo? Nós, da nossa parte, estamos trazendo alerta e nossa intenção é exatamente alertar a sociedade sobre isso. Quais são os caminhos possíveis? A Europa já deu exemplo. Isso já foi citado. E por que ela modificou os requisitos que tratam desse assunto? Isso começou a vigorar agora, embora já descrito alguns anos antes. Por causa dessas todas situações, o crescimento da complexidade e a variação dos exames que hoje estão disponíveis, as questões de medicina personalizada e até os testes genéticos já estão disponíveis. O encurtamento do turnaround time, o tempo para a oferta de resultado é muito pequeno. As demandas crescentes, né, relacionadas ao processamento de amostras, a integração com sistemas de informática, a consolidação de centros laboratoriais e a competição com organizações fora do laboratório. Esse quadro é que levou a Europa a rever o assunto. E eles já publicaram várias medidas aqui. Não é? O critério que eles usam para classificação de risco não é o nosso. Nós temos problemas ainda aqui, porque, conforme a doutora Marcela nos ensinou ontem, muitos dispositivos com baixo grau de risco requerem apenas notificação, cadastramento. Estudos de desempenho são apresentados pelos fabricantes, mas não são checados por nenhum órgão do Ministério da Saúde. Então, vejam que a Europa está tratando de novo e falando mais uma vez segurança, requisitos de desempenho, instruções, rotulagem e por aí vamos. E também nos Estados Unidos, recentemente, vou me atrever aqui a trazer essa notícia na presença do Dr. Elliott, o órgão federal, essa é uma lei federal norte-americana, também modificou os critérios para os testes laboratoriais remotos. Por quê? Pelos motivos que estão aqui dispostos. Falta de instruções dos fabricantes, a não realização de controles de qualidade, a falta de reporte de resultados corretos e a falta de manipulação e dos cuidados para a manutenção dos reagentes. Não é? E eles consideraram simplesmente que todas essas deficiências podem resultar em danos aos pacientes. É isso que está no centro de tudo. Né? No centro de tudo, não tem concorrência. E eles optaram aqui, já há alguns anos, por adotar o princípio de gerenciamento de risco e para a ferramenta que é indispensável hoje, controle de qualidade. Então, a nossa colega baiana está coberta de razão quando ela disse que gostaria que o programa fosse
de cobertura, de participação obrigatória. Tudo isso para assegurar a confiabilidade e a qualidade do cuidado. Quais são os caminhos possíveis? A revisão da RDC 302 vai manter os mesmos conceitos atuais? Vai merecer alguns ajustes? Certamente. E nós estamos à disposição para discutir com a Anvisa. Será que nós precisaremos de requisitos específicos para regiões remotas? Saúde pública. É disso que estamos tratando aqui. Certamente sim. Será que teremos que construir restrição de exames de acordo com o local de realização? E eu fiz uma provocação aqui, citando hemoglobina glicada para controle de diabéticos, e dei também um exemplo do tempo de protrombina com o INR. Bem, essas eram algumas provocações que eu queria trazer. Eu vou encerrar com comentários finais. A realização dos testes laboratoriais remotos ou portáteis em ambientes desconectados da rede de assistência agrava a fragmentação que já existe hoje no sistema de saúde. Não entendemos a realização de exames fora do laboratório como uma concorrência, mas sim como uma atividade complementar, assim como temos visto em outros países. Vários tópicos, como econômicos, clínicos e regulatórios, devem ser avaliados antes dessa oportunidade se constituir em vantagem real para os pacientes e para todo o sistema de saúde. Não podemos transferir para a sociedade civil, cidadãos, pacientes, leigos, o ônus de julgar onde, como e por quem os exames laboratoriais devem ser realizados, de que forma eles precisam ser controlados e se eles devem ser seguros. O público leigo não tem condições de avaliar isso. É nosso papel, é papel do órgão regulador assegurar a minimização dos riscos. Bem, com isso eu encerro e fico à disposição para alguma discussão. Muito obrigado.